Olá, pessoal. A gente está começando aqui um novo Papos da Diversidade. A minha convidada de hoje é muito especial, é a Keilin Nieto. Ela é empreendedora, fundadora da Integra, Inclusão e Diversidade, e a gente vai falar hoje sobre inclusão no mercado de trabalho. Segura aí que a gente já volta com a Keilin. Olá, Keilin, tudo bem? Obrigado por estar aqui dentro do nosso canal aqui para a gente falar um pouco sobre inclusão, diversidade e mercado de trabalho, que é um tema tão importante e necessário para a gente discutir. Eu queria, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu queria que você se apresentasse e apresentasse um pouquinho o trabalho da Integra também. Perfeito, Cláudio. Bom, primeiramente, muito obrigada pelo convite, uma honra sempre falar contigo, mais ainda agora que a gente está falando com o público. Eu vou explicar o porquê do meu sotaque. Eu sou colombiana, sou antropóloga, eu estou morando no Brasil há 17 anos já, um terço da minha vida praticamente, e eu sou fundadora da Integra Diversidade, que é uma consultoria de inclusão e diversidade, né, para empresas de todos os tamanhos e setores. Nós somos um grupo de mulheres totalmente diversas, né, de diversas raças, orientações sexuais, idades, formações, experiências de vida, identidades de gênero, enfim. Bom, primeiro as pessoas me perguntam, bom, se vocês são uma consultoria de diversidade, por que só de mulheres? Bom, porque eu acho bastante importante a gente trazer uma plataforma de conhecimento, experiências e inovação para as empresas que coloque também as mulheres na sua grande diversidade na linha de frente. E também, quando a gente fundou a consultoria junto com a Maite Schneider, né, da Transempregos, e a Mariana de Stella Piazzolla, a gente também quis ir um pouco contra, bastante contra esse mito que quase se transforma numa realidade no Brasil, de dizer que mulheres trabalhando juntas não dá certo, né, que vão puxar o tapete uma das outras, que vai dar problema, enfim. Então, eu acho que também essa foi uma base na tomada de decisão. Não que a gente não trabalhe em parcerias, né, de trabalho muito fortes com homens. Isso é fundamental para nós, né, o trabalho em parcerias. Mas esse é o motivo da conformação da Integra. E sabe uma coisa que me chamou a atenção desde o começo, quando a gente começou a se falar, a gente quando fala das consultorias de diversidade, o nome diversidade vem sempre antes de inclusão, né? Normalmente a empresa X, diversidade e inclusão, quando a gente fala do tema, fala diversidade e inclusão nessa ordem, primeiro diversidade, depois inclusão. E vocês não, o primeiro, o nome de vocês é Integra, né, consultoria em inclusão e diversidade. Imagino que também tenha sido de propósito isso, não? Sim, exatamente, Cláudio. Na verdade, a gente decidiu por colocar em primeiro lugar a questão da inclusão. Por quê? Porque muitas vezes as empresas, os espaços, né, se concentram em trazer, né, diferentes pessoas em termos de raças, etnias, LGBTIQ+, enfim, PCDs. Mas quando a gente vai ver, né, depois de um tempo de estar trabalhando esses temas, a questão da inclusão nos lugares de tomada de decisão, nos lugares de poder, nos lugares simbólicos, né, de referências, você vê que ali a diversidade não chegou ainda. Então, por isso, nós queremos trazer esse ênfase que não é só uma questão de diversidade, é realmente visar, né, práticas, estruturas, mecanismos que consigam incluir essas pessoas diversas nos espaços de tomada de decisão, né, e simbólicos também, né?
que a inclusão significa em todos os espaços, né? A gente ainda vê um caminho longo a percorrer, as empresas estão se abrindo para a diversidade, mas ainda a base da pirâmide ela é muito maior, né? Você consegue integrar as pessoas nas empresas, mas ainda nos postos de comando a gente não vê essa mudança, né? E uma das coisas que me chamou a atenção, me moveu a te fazer o convite aqui, é que eu vi que vocês também participaram, foram o braço brasileiro de uma pesquisa muito interessante. Aliás, foi a primeira pesquisa feita, você me corrige se eu estiver enganado, foi a primeira pesquisa feita na América Latina sobre diversidade sexual, assédio e violência nos ambientes de trabalho, né? Eu queria que você contasse um pouquinho. Eu vi aqui um dado que me chamou muito a atenção, por exemplo, que 74% das pessoas LGBT e que elas sofreram algum tipo de violência ou assédio no local de trabalho no último ano. Isso a gente está falando em geral América Latina, mas quando a gente pega só um recorte do Brasil, o número é muito parecido. Imagino que esse seja um problema global em toda a Latinoamérica e talvez no mundo todo, né, Kenny? Sim, sim, Cláudio. Essa iniciativa faz parte de uma estratégia de colocar o Brasil e outros países dentro do mapa dos dados para que a gente tenha uma perspectiva do que acontece em cada país, de onde que a gente pode tirar lições para aprender, né, onde fazer as coisas melhor, como fazer as coisas melhor e quais são as populações, quais são os países que merecem atenção, que merecem que também a gente preste a nossa solidariedade e o nosso apoio. E também é bastante interessante o fato que o Brasil finalmente, né, está se incorporando nessa produção do conhecimento regional. Eu acho que isso é fundamental, dada a separação do Brasil em muitos aspectos daquilo que acontece nas dinâmicas da América Latina. Então, a gente está super feliz de ter dado este primeiro passo, né? Precisa melhorar ainda bastantes coisas, mas a abrangência foi muito interessante, 19 países da América Latina, e efetivamente quase 1.600 pessoas respondentes, né, na sua totalidade, e com dados extremamente relevantes agora nesse informe preliminar, que é a preparação para o informe final, que virá com dados mais aprofundados por cada um dos países, que vai ser lançado aproximadamente daqui a um mês. Mas eu imagino que seja uma ferramenta importantíssima para as empresas que, de fato, agora começam a lidar com as questões de inclusão e diversidade e a lidar com públicos muito diferentes, né, Kellen, do que estava sendo habitual no dia a dia, no cotidiano das empresas, né? E aí eu imagino que tenha elementos importantíssimos aí para começar também a conscientizar as pessoas que estão como você bem lembrou há pouco, que estão nas posições de liderança, né? Eu queria que você comentasse um pouco aqui, porque, de fato, é muito difícil você conviver com o que é diferente se você não convive de fato, né? E eu queria dizer assim, eu parto até de uma percepção pessoal minha, que eu conto, quando eu era executivo, eu não percebia mesmo a grandeza e a validade mesmo da gente ter pessoas das mais diferentes, dos mais diferentes grupos dentro da empresa, né? Quanto é rico isso. E aí, como a pesquisa fala de público LGBT, eu citei esse dado de 74% das agressões, eu queria que você contasse um pouquinho como é que funciona isso, essas agressões dentro das empresas, que eu imagino que vão desde daqueles pequenos comentários que a gente não, né, às vezes nem faz ideia do quão perigosos ou maldosos eles acabam sendo para quem está recebendo isso do outro lado, né? Até as práticas de assédio em si. Então, eu queria que você contasse um pouquinho essas divisões, que é violência
simbólica, o que é violência institucional, enfim, conta um pouquinho para a gente do que a pesquisa apurou em termos da realidade do trabalho nas empresas. Tá. Bom, um ponto bastante interessante é que uma pergunta anterior àquelas que discriminava e que tipificava quais os tipos de violência, a pergunta é se você já sofreu algum tipo de discriminação, assédio e violência no seu lugar de trabalho. E aí, só 34% aproximadamente das pessoas respondentes identificaram ter sofrido algum tipo de agressão ou discriminação ou violência. Mas quando você entra na tipificação, na descrição do que significa violência simbólica, do que significa violência institucional, que comumente bastante ignorada, né? Do que significa assédio, violência sexual e violência física, aí o número, ele se inverte. E isso não é absolutamente novo, não é um dado que só esta pesquisa está trazendo, é um dado que já é reconhecido, porém, quando você vê nos números na prática, ele fica bastante evidenciado como as pessoas aprendem a conviver, a naturalizar, né, os diferentes tipos de violência, né? E quando a gente pensa em violência, né, ou em violências, a gente pensa na violência física e sexual, geralmente, mas acaba ignorando porque ela está mais, às vezes, mais culturalmente diluída em práticas diárias, e aí você precisa, né, relevar para conseguir, né, se desempenhar socialmente e dentro do trabalho. Então, esse dado, ele se inverte, sim, praticamente 74% das pessoas que sofreram vários tipos de violência, né? E ali, eu acho que a violência simbólica, ela é bastante presente no Brasil. E essa violência simbólica vai desde os comentários engraçados, né, até, por exemplo, as práticas da fofoca, vamos dizer, que é bastante também naturalizada no Brasil, que, né, tem aquele ditado de fofoca, quem não gosta, mas que acaba causando uma erosão no ambiente e na percepção de segurança das pessoas, pode ser LGBTIQ+, que sofrem com bastante, né, bastante com essa sensação, mas como de outras pessoas. Dá um exemplo para a gente, Keren. Dá um exemplo para a gente, assim, para as pessoas visualizarem. Por exemplo, uma pessoa que é lésbica, né, e que ela pode estar, né, pode ter divulgado, né, a sua orientação sexual ou não, mas ela sabe que existem comentários por trás, nas costas dela, do que ela faz ou não faz, de quem que é a companheira ou não é a companheira, do que falta na vida sexual dela para se tornar uma mulher heterossexual. Enfim, todos esses comentários que a pessoa sabe, porque sente, escuta, contaram para ela, ela constitui uma violência muito presente, é uma violência que tem impactos emocionais, psicológicos, físicos, de desempenho no trabalho, né? Mas que não é percebida comumente pelas pessoas porque é uma prática cultural bastante aceitável. Da mesma forma, o senso de humor, né, que coloca em tela de juízo a sexualidade das pessoas ou a expressão, perdão, a identidade de gênero, até a expressão de gênero, o jeito, né, dessas pessoas. E ali também a gente precisa trazer uma outra discussão juntamente, que é as agressões realizadas para aquelas pessoas que são trans, né,
que foram as que relataram maior nível de violência, as pessoas intersexuais, as pessoas não binárias ou queer, e as pessoas bissexuais também, né? Quando a gente fala em LGBTIQ+, comumente focamos bastante, primordialmente, naquelas pessoas, naqueles homens gays, e às vezes lembramos das mulheres lésbicas, mas costumamos deixar de fora essas outras formas de ser, estar no mundo, né? E que merecem igual atenção. Então, um dos dados também muito interessantes da pesquisa é que é o grau de violências manifestada por essas pessoas que são maiores quando são lésbicas, bissexuais, trans, intersexuais e queer não binárias, né? É um preconceito que ainda existe e é muito interessante porque tem a ver com a orientação sexual ou o gênero na qual essa pessoa se identifica, e isso, em teoria, que ele não tem nada a ver com o trabalho, né? As pessoas não conseguem entender que quem está ali é um profissional, é um ser humano, né? E Sim. como isso interfere na produtividade, não só da pessoa em si, como da empresa, como da equipe como um todo, né? Eu lembro um exemplo muito claro na minha cabeça, eu num evento que eu tive, uma moça que dizia ser lésbica, né, e contava um pouco como fez diferença na vida dela trabalhar numa empresa que a aceitava e que os colegas a aceitavam simplesmente do jeito que ela era. Então, ela deu um exemplo, falou, olha, quando eu trabalhava numa outra empresa, eu recebia um telefonema da minha companheira, eu tinha que largar tudo que eu estava fazendo, porque eu não podia atender na frente de todo mundo, porque as pessoas ficavam ali especulando, fulano, ciclano, não sei o quê. Então tinha que sair, ou ia para o banheiro, atender o telefone, às vezes no banheiro você não tem privacidade, tinha que descer até a portaria, enfim, isso quebra a produtividade, faz com que a pessoa não se sinta bem e, lógico, que vai influenciar até no rendimento da pessoa. É triste ainda ver isso, né? E acho que é por conta disso que também as empresas têm começado e com bastante assertividade esse trabalho de inclusão, né? Para melhorar esses ambientes de trabalho, né, Kenny? Sim, sim. E assim, tem um conjunto de fatores que é bem interessante, que impactam no que está acontecendo no Brasil como um todo, né, nas empresas. Uma dessas coisas é que, finalmente, o século XXI está batendo nas portas desse reduto, né, dos mundos do trabalho. Essas empresas, né, que costumam ser referência para pessoas no Brasil, né, elas têm sido as grandes impulsionadoras, né, destes temas ao redor do mundo. Então, a gente sabe que Google, Amazon, Facebook, várias, Apple e tantas outras, IBM e tantas outras, elas vêm reconhecendo que, apesar de que elas próprias ainda precisam melhorar bastante na questão da inclusão e da diversidade, são grandes produtoras de inovação, se beneficiando e bebendo diretamente na fonte da diversidade das pessoas que as conformam. Então, é engraçado como as pessoas aqui têm como referência, né, muito presente, grande admiração, essas empresas, mas na hora de entender o que é que faz com que elas também tenham grande sucesso, que é, em grande parte, a questão da diversidade das pessoas e da inclusão, né, dessas pessoas, tem uma grande dificuldade de lidar com aquilo. Quantas dessas empresas, por exemplo, são fundadas por imigrantes ou filhos e filhas de imigrantes? Muitas, a maioria, na verdade, né? É muito já reconhecido que tanto no Vale do Silício, quanto em Nova York, que são dois pontos de referência bastante importantes, as pessoas, elas tendem a ser mais reconhecidas pelas suas contribuições
do que por quem elas são, né? Então, a gente, como eu costumo dizer no Brasil, aliás, o Ronaldo Lemos também fala muito isso, no Brasil, consome-se bastante inovação, mas não é um país produtor de inovação. E grande parte da responsabilidade de não produzir tanta inovação está nesse apego a esquemas, práticas e estruturas ultrapassadas que fazem com que, quando as pessoas conseguem se inserir nos mundos do trabalho e nas empresas, elas não conseguem também ser muito produtivas, não conseguem se engajar realmente, e é um ambiente prejudicial para expor, né, as suas contribuições, as suas ideias, como ideias por si só, e não necessariamente pela forma de ser e estar no mundo. Então, sim. Não, ia te falar, porque diversidade está estritamente, diversidade não, mas inovação está estritamente ligada ao pensamento também, né? A gente pensa só em termos de produto, mas por trás de todo produto, da inovação de todo produto, tem um pensamento, né? E onde você não tem terreno fértil para você ter a liberdade de pensamento, a liberdade de criar, isso impacta diretamente nessa inovação, né, Keren? Absolutamente, assim, e não é só a questão do pensamento, é a questão da trajetória de vida dessas pessoas, né, dos contextos com os quais, por mais, por exemplo, que eu possa ser uma antropóloga urbana, super engajada, com diferentes, que gosto de socializar com as mais diferentes formas, pessoas diferentes, né, no mundo, eu não vou ter, né, a possibilidade de conhecer todos os contextos, todas as experiências, todas as ideias, e eu preciso dessas pessoas no meu entorno para complementar, enriquecer aquela missão que a gente tem no nosso trabalho, né? Seja a missão da empresa, seja a missão do grupo de trabalho, seja a missão do projeto especificamente, né? Então, precisamos, não só por questões de cumprir uma missão, um objetivo, né, dentro das empresas, como também esse outro conceito que é bastante positivo, mas que poucas pessoas enxergam, né, a diversidade e inclusão, como uma forma de se cultivar pessoalmente, né? Nós costumamos enxergar o estudo formal, aquele MBA, aquele mestrado, aquele doutorado como uma fonte primordial de enriquecimento, né? Pessoal, intelectual, profissional, mas cada vez mais validada essa outra forma de você se cultivar, que é tão rica, ou até muitas vezes mais rica do que um MBA que não faz sentido para a pessoa, mas a pessoa está fazendo porque precisa para ganhar pontos, né, e ser promovida. Eu acho que respeitar a diversidade, ouvir o diferente, é também uma maneira de crescimento, não somente pessoal, quanto profissional, e entra dentro daquilo que as empresas tanto falam hoje das soft skills, né? Quer dizer, você consegue formar um profissional do ponto de vista humano mais aberto, né? Mais inclusivo, e isso também acaba saindo do outro lado, né? Quando você transforma isso num produto, num serviço, você consegue transformar isso num produto, um serviço melhor e que atinge um número maior de pessoas, não? Absolutamente. E imagina, se a gente está trazendo estes dados tão relevantes, sabe, sobre os diferentes tipos de violência, né, também em diferentes lugares da América Latina, sobre uma população que já é bastante diversa entre si, né, que compõe diferentes orientações sexuais,
que não estão mais restritas a homossexual, heterossexual, bissexual, mas há uma gama cada vez mais ampla de se autodenominar, como também na identidade de gênero, né? A gente não é só mais cis ou trans. Tem ali uma outra gama que está também se colocando cada vez mais, mais presente, mais aberta perante o mundo. E a gente está falando só sobre LGBTIQ+, né? Temos outras questões de raça e etnia extremamente relevantes no Brasil, como também de outras pessoas com deficiências. Precisamos também entender que há muitos tipos daquilo que é considerado deficiências. Pessoas dentro do espectro, que é, como se chama, as pessoas, né, que têm Asperger ou que têm, esqueci o nome, autismo, né? E essas pessoas dentro do espectro têm muitas formas de contribuir para os mundos do trabalho, mas que são geralmente completamente ignoradas, né? Então, é fundamental a gente se educar nessas formas de ser e estar diferentes, né? Para entender como, e ali a responsabilidade das equipes de recrutamento e seleção é essencial, né? Ela é, vamos dizer, aquela que consegue enxergar uma riqueza cada vez mais ampla, precisa desenvolver esses mecanismos de atrair, mas também tem essa responsabilidade de remover cada vez mais filtros que não condizem com os talentos, as competências que as pessoas têm para trazer para dentro da empresa. E ali já tem o restante do trabalho, que é os trabalhos que precisam ser feitos com gestores e gestoras, com equipes de trabalho. Ali eu gostaria de mencionar o dado que tem também na pesquisa, que as principais fontes de agressões, violências, discriminações são as próprias equipes de trabalho, né? Se não me engano, é aproximadamente 40 e pouco por cento geradores dessas agressões dentro da própria equipe de trabalho. E o segundo lugar está naquela pessoa gestor ou gestora da equipe. Quer dizer, né? Tem que ter uma transformação cultural e daí a gente fala do termo inclusão para valer, né? Porque não adianta você trazer as empresas para dentro da empresa, mas essas pessoas não se sentem à vontade para desempenhar seus papéis, né? Aí a importância, você falou do recrutamento e inclusão, que é a porta de entrada, mas aí de você ter todo mundo de fato aberto para a ideia de que somos diferentes e reconhecer as riquezas que são, né, visíveis dentro dessa diferença, reconhecer que todo mundo que está ali pode ser um bom profissional, todo mundo que está ali é ser humano, todo mundo que está ali tem mais ou menos as mesmas necessidades básicas, né? A gente precisa pôr um prato de comida na mesa, a gente tem uma família que a gente tem que sustentar, enfim, a gente tem que se vestir. Todo mundo tem direito, a partir disso, isso está nos direitos fundamentais, né, do ser humano, né? Tem direito de ser um cidadão, né? E a gente não pode ter filtros dentro da empresa ou pessoas que não entendam que o mundo mudou, as empresas estão mudando e tem essa necessidade da diversificação e principalmente de incluir todo mundo no ambiente de trabalho. Sim, Cláudio. E assim, é importante partir desde o ponto de vista de que todas, todos e todes somos eternos aprendizes, como diz o samba, muito sabiamente, eternos aprendizes. Eu estou trabalhando nesses temas diretamente, constantemente, há 25 anos da minha vida. E eu
ainda preciso me policiar para uma série de reflexos e atitudes que elas veem no meu dia a dia. Então, ninguém está isenta de pisar na bola, sabe? Em E um tá tudo ou bem, outro né? momento. Tá tudo Claro, bem desde que a gente perceba que precisa mudar, né? exatamente. Desde que você seja a primeira pessoa a perceber ou a primeira pessoa em dizer, opa, isso que você está me trazendo, eu não estava enxergando. Por que você acha isso? E muito importante também, você não precisa ter a resposta dos porquês imediatamente. Você pode, e em muitos casos é a melhor estratégia, dizer eu vou pensar no assunto, sabe? E deixar um tempo de amadurecimento, de reflexão, até você entender, né, o porquê de você ter sido apontado de certas atitudes. Então, eu acho que esse acolhimento, né, é importante, fundamental, porém, ele deve servir da base, né, para a gente continuar caminhando nesse caminho de inclusão e diversidade, não só dentro das empresas, como fora. E uma questão muito importante é assim, você não precisa ser a melhor amiga, melhor amigo das pessoas que estão na sua equipe, das pessoas que estão na sua empresa, sabe? O seu mundo social é aquele que você escolhe ativamente, que esperamos que também esses incentivos que você pode receber no seu trabalho, eles também se vejam refletidos em outras esferas da sua vida. Mas dentro da empresa, de qualquer tipo de trabalho, você entende que ali é uma oportunidade de conviver com essas diferenças e que muitas vezes você pode ter divergências de personalidades, de gostos, e tudo bem. O importante é entender como estabelecer um ambiente de respeito mútuo, né? De não agressões, nem que sejam simbólicas, de foco numa missão de complementar esses talentos, essas vivências, essas experiências, essas formas de pensar, para alcançar uma missão com sucesso e todo mundo, né, com a maior saúde psicológica, emocional, física possível, né? Então, eu acho que isso também é interessante. Acho que sem dúvida, que cuidar da diversidade é cuidar das pessoas. É o que você falou, você não precisa ser amigo, você não precisa ter afinidade. Outro dia eu estava conversando com a Maite, que você citou aqui, você não precisa ser gay para apoiar o casamento gay, você não precisa, se você não é contra, você não quer casar com outro homem, não tem problema nenhum, né? É Claro. só respeitar a opção das outras pessoas. Mas eu não tenho dúvida que quando você consegue fazer, porque isso é o que você falou 25 anos trabalhando com a diversidade, isso é um exercício diário, né? A gente tem que exercitar a nossa empatia e brigar, muitas vezes até com os vieses que a gente tem dentro da nossa cabeça o tempo inteiro. Agora, é também um exercício muito bacana, porque a partir do momento que você pratica esse exercício o tempo todo, é que nem você fazer ginástica, você começa, né, tá doendo, no dia seguinte você já está sentindo melhor, daqui a pouco você está correndo normalmente, e é mais ou menos como isso, daqui a pouco você introjeta isso dentro da tua cabeça e fica muito mais legal e começa até, de repente, extravasar isso para as tuas relações pessoais, né? Por que não? Agora, o respeito é a base de tudo. E eu acho que tem uma questão que eu queria que você comentasse aqui, que também a diversidade e inclusão entraram na agenda das empresas, porque é um tema que entrou na agenda da sociedade como um todo, e dentro tanto da sociedade quanto das empresas, as pessoas também estão mais vocais a respeito, né? Acho que chegou um ponto que as pessoas perceberam que uma parte das pessoas, ou pelo menos aqueles que não se sentem ainda totalmente à vontade na sociedade ou nas empresas, o momento de verbalizar, de vocalizar, que é um momento de mudança, né? Que a gente precisa mudar.
Então, eu queria que você comentasse um pouquinho isso também. Sim, olha, é bastante interessante porque o contexto, né, os contextos sociais, eles têm mudado muito. Eh, Tanto porque há questões geracionais ou generacionais envolvidas ali, o qual tem a ver muito com as questões da tecnologia, de compartilhamento de experiências, de acesso às informações. E quando a gente fala de acesso às informações, isso também atinge diretamente as empresas, de quanto elas são cobradas por divulgarem o que fazem, como fazem, com quem fazem, por que fazem, né? Então, aquilo que era antes totalmente separado, o cliente, né? Que era um perfil muito específico de consumidor-consumidora, né? A pessoa que era a funcionária que estava lá dentro, que precisava se colocar, se não era um uniforme físico, pelo menos um uniforme de atitude, de condutas, de posturas, né? E investidores e investidoras. Hoje, esse cenário complexificou-se muito mais no sentido em que essas pessoas clientes não são mais os clientes, né? Agora são as clientes, agora são diferentes possibilidades de abranger novos públicos, mas também o restante da sociedade que não necessariamente é consumidora do seu produto ou serviço, mas que vai incidir nele diretamente de acordo com as suas atitudes, de acordo com os seus números, com os seus dados, com as suas práticas, né? Então, eu posso não ser consumidora do produto, do serviço XPTO, mas, com certeza, eu vou reagir fortemente se houver uma atitude de degradação, depredação ambiental, de violação contra os direitos humanos, de prejuízos, de prática de corrupção, etc. Então, esse foco que era muito restrito inicialmente, ele se ampliou. E da mesma maneira, essa pessoa funcionária da sua empresa não está mais disposta a vestir uniforme nenhum. Essa pessoa, ela vem com uma consciência das múltiplas identidades que se atravessam. Isso é bastante importante que nós trabalhamos desde essa perspectiva na Integra Diversidade, no sentido em que você não é só uma pessoa LGBTI que mais, né? Eu não sou só uma mulher, não sou só uma mulher pansexual e uma mulher imigrante, né, próxima dos meus 50 anos, uma série de questões que vão te atravessar e que fazem que essa pessoa seja muito mais do que uma pessoa negra, do que uma pessoa LGBTI que mais, né? Desde essa perspectiva, as pessoas que estão entrando nas empresas, elas estão muito mais cientes dessa diversidade que elas carregam em si próprias, e elas querem ser reconhecidas, respeitadas e contribuir desde essa maneira. Mas não para por aí. Tem também a questão de investidores e investidoras, fundos de investimento, né? O Goldman Sachs deu um pequeno passo, mas muito significativo, que vai ser ampliado em 2021, que é um mínimo de diversidade nos conselhos diretivos das empresas. Até este ano, precisavam ter, no mínimo, uma mulher, né? Dentro dos conselhos diretivos. E olha só, que parece uma coisa irrisória, né? Mas para eles terem passado para essa exigência, é porque realmente é muito raro. Como a gente vê nessa série de webinars e painéis, né? Conformados só por homens, só por pessoas brancas, por exemplo, só por pessoas cis, enfim. Então, os investidores e investidoras, elas estão tomando decisões
né, os fundos de investimento, decisões baseadas naquilo que as empresas já também conseguem mostrar como resultados de inclusão e diversidade, né? Então, não há mais opção. Não, porque a diversidade, a gente ainda fala, ainda bem que a diversidade entrou para valer no mundo dos negócios, entrou para valer nessa agenda das empresas, mas isso ainda a gente está longe de ver essa diversidade, principalmente nos locais de decisão, né? E daí é interessante ver como as pessoas vão cobrar, tanto do ponto de vista individual como da postura. A gente fala de empresa cidadã, e finalmente, dentro desse conceito de cidadã, entrou também a diversidade de gênero, a diversidade de orientação sexual, enfim, também vai fazer parte dessa parte do julgamento, vamos dizer assim, do público consumidor, das pessoas, mas não tenho dúvida que quem tiver entendido, as empresas que tiverem entendido isso, vão ser não só as mais bem-sucedidas do ponto de vista de negócio, mas também vão ser muito bem-sucedidas no sentido de manter um ambiente inclusivo, um ambiente de respeito, né, e de poder reter os talentos que vão passar por elas também, né? Exatamente, isso já está mais do que comprovado, a McKinsey, a Deloitte, a KPMG, né? Já está mais do que comprovado nos dados que realmente tem um impacto forte, um forte impacto nos resultados e na lucratividade das empresas. Mas eu também quero voltar um pouquinho nesse ponto do papel das pessoas aliadas, né, dentro das empresas, das empresas e na sociedade como um todo, né? O papel dos homens brancos, cis, heterossexuais, por exemplo, é fundamental na virada dessas atitudes, dessas estruturas, dessas culturas excludentes. Felizmente, a gente vê cada vez mais pessoas aliadas se colocando. A gente sabe que as mulheres, por exemplo, as mulheres cis hétero, brancas, né, também tem em vários casos se constituído como aliadas, mas precisam um trabalho em todos os aspectos, tanto de homens como de mulheres, vamos dizer, mais representativos dentro desses espaços de poder. E ali, a gente sabe que essas novas masculinidades, né, precisam também dialogar com o apoio, claro, o apoio firme, né, anti-LGBTIQ-fóbico, antirracista, antimachista e sexista, enfim, e anticapacitista também, né? Então, até como o Theo van der Loo sempre fala, olha, o nosso papel como pessoas não negras, não indígenas, na sociedade, nos lugares de trabalho, ele é de uma centralidade fundamental, transformadora, para a gente conseguir caminhar e finalmente nos adentrarmos na terceira década do século XXI, sem ainda carregar os lastros, né, do século XX, e finalmente conseguir focar em coisas da nossa época com os talentos que dispomos, né? Porque a atitude é fundamental, né? A gente está falando de respeito aqui, mas também está falando de atitude. Como é que a gente pode, do nosso lugar, como é que a gente pode fazer mais? Como é que a gente pode não só respeitar, mas de fato, né, transformar uma série de situações que ainda podem ser transformadas, que precisam ser transformadas. Acho que um pouco também o senso de coletivo, né? Pensar, e acho que essa pandemia que a gente está vivendo aí foi pelo menos um convite a pensar que está bom para mim, mas não está bom para quem está do meu lado, não está bom para mim de verdade, né? Então, exatamente, rever um pouco as atitudes individuais nossas para que a gente possa de verdade praticar até diversidade e inclusão dentro da gente, né? Que a gente possa de verdade sair um pouco desse mundo
hashtag, né? Mais ação e menos hashtag. É isso que eu penso. Eu queria te agradecer demais aí pelo seu tempo, pela oportunidade de compartilhar. Eu vou colocar aqui no final do vídeo os contatos para quem quiser saber mais de você também, saber mais sobre a Integra. Te agradeço demais. Se tiver mais alguma coisa que você quiser complementar, fique à vontade. Tá. Bom, primeiramente agradecer de novo, né, esse bate-papo tão gostoso como sempre entre nós, né, Cláudio? E agora, mais ainda, compartilhando com o público. Eu gostaria de convidar, né, a gente vai disponibilizar aí também o link para a pesquisa, para a publicação da pesquisa, para vocês darem uma olhada, né, nesse informe preliminar que já é bastante rico para as próprias empresas darem uma olhada, entenderem o que podem ser e tem que ser prioridades para trabalhar com estes públicos. Mas também deixo o convite para a gente encarar estas questões, né, da inclusão, diversidade, sustentabilidade, transparência também, desde um ponto de vista otimista, alegre, desde um ponto de vista com bastante interesse e curiosidade pelo mundo, né? Porque só temos a ganhar quando entendemos a riqueza do mundo em que nós vivemos e a abraçamos, né? E mergulhamos nelas, né? Se tivermos a sorte de conviver o mais próximo possível, né, com essas outras formas de ser e estar no mundo. Então, deixo esse convite, né, para todo mundo ler a pesquisa e abraçarmos com otimismo e alegria esse aprendizado constante de todos, todas e todos nós. É isso aí. Vamos abraçar, ficou o convite, vamos abraçar a diversidade. Não tenho dúvida que vai ser melhor para todo mundo. Kenny, super obrigado, que a gente possa se falar em breve aí, contando mais desse mundo da diversidade. Valeu.